bem-vindos a mais um programa Cuide Mais de Você. Sejam bem-vindos aqui à TV Nova. É muito bom, tá? Entrando aí na sua casa, né, nessa hora, para levar informações de saúde, hábitos saudáveis e qualidade de vida. Seja muito bem-vindo. Acesse o nosso Instagram que está aí embaixo, o @programa Cuide Mais de Você. Aproveita e se conecta com a gente através do Instagram aqui da TV Nova, tá? Que é o @TV Nova Nordeste. Segue nossas redes sociais e fica mais pertinho da gente. Muito bom dia, meu amigo Breno Rodrigues. Bom dia, Dani. Bom dia você aí de casa. Muito bom, Dani, mais um programa que a gente juntos. E hoje, né, a gente nesse mês aí do Agosto Dourado, Verdade. Poder aqui trazer e compartilhar aqui essa informação tão importante, né, conversar um pouquinho sobre a amamentação, né, e para isso a gente hoje está aqui com minha amiga, né, doutora Mariana. Doutora Mariana é odontopediatra e a gente trouxe ela aqui um pouquinho para falar, né, dessa relação aí da odontopediatria e da amamentação, né, Dani? É verdade. E assim, ela trouxe um tema tão bacana que a gente muitas vezes não observa isso, mas tem muitos bebês que têm problemas ali na pega, que têm dificuldade na amamentação por terem a língua presa, né? Doutora Mariana, fala um pouquinho sobre isso, esses casos que a gente não observa, mas que tem um índice grande, né? Exatamente, Dani, Breno, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês, né, e assim, falar sobre esse assunto, né, tão importante que é a amamentação, né, que é o aleitamento materno, justamente nesse mês de agosto, em que a gente comemora, né, o Agosto Dourado, justamente tem esse nome, né, dourado, por conta do padrão ouro da nutrição, né, porque a gente já sabe a importância da nutrição para o crescimento e desenvolvimento dos bebês. Então o leite materno ele é considerado o ouro líquido, né, que a gente chama, então é o padrão ouro da nutrição. E a gente sabe que além da importância, né, do leite materno na nutrição, a gente também consegue, né, prevenir através do leite materno várias doenças, né? Então a gente consegue prevenir diarreia, várias infecções, né? Obesidade infantil. A gente consegue também prevenir alguns tipos de cânceres nas mães, né? Que amamentam. Então o aleitamento materno realmente é um padrão ouro, né? E a gente considera assim a importância dele, né? Como uma política de promoção de saúde muito importante, por que não dizer de prevenção também de proteção à vida, né, da criança. Então isso que você falou tem muita importância, Dani, porque às vezes o bebê ele não consegue ser amamentado, né, a mãe não consegue amamentar, ele não consegue receber esse leite materno justamente por uma dificuldade, por uma presença de uma alteração de língua, né, presente ao nascimento, que muitas vezes não é diagnosticada, né, como deveria. E aí essa criança ela deixa de receber esse ouro líquido que a gente tanto fala, né? E que a gente tanto deseja. Então a anquiloglossia, que é a língua presa, ela é uma alteração do posicionamento normal da língua, né? Que está presente ao nascimento, né? Então a língua ela não consegue fazer a movimentação adequada e a língua ela participa no processo de extração do leite, né? No processo de amamentação, ela tem uma importância muito grande, porque ela promove um vedamento anterior, um vedamento posterior, né? Ela promove a compressão do mamilo materno, ela faz a organização do leite no processo de deglutição. Então a língua ela assume um papel muito importante na amamentação e que precisa ser diagnosticada essa língua presa, né? Para saber se realmente tem uma alteração importante, que vai precisar de um procedimento de liberação da língua, de um procedimento cirúrgico, para que essa criança venha a ser amamentada, né? Para que não ocorra o desmame precoce. É muito importante falar, né, doutora Mariana, que esse diagnóstico ele é cedo, né, Dani? Enquanto mais cedo, melhor. Eu vivenciei isso na minha casa, meu sobrinho, acho que com 2, 3 dias, com pouco tempo de nascido, não lembro exatamente se foi isso, mas eu lembro que minha cunhada estava com o seio todo ferido, todo cortado, e ele não conseguia mamar direito. E aí foi quando a gente levou no odontopediatra para avaliar isso aí, e foi feita a cirurgiazinha para soltar a língua. E assim, com horas ele já está mamando, né, Mari? Exatamente, né? A gente tem uma lei federal, né, de 2014, que é a Lei Federal 13.002, que obriga, na verdade, todas as maternidades a realizarem esse diagnóstico precoce, né? Então, esse diagnóstico ele precisa ser realizado ainda na maternidade,
justamente para prevenir esse desmame precoce, para prevenir que aquele bebê vá para casa e passe por uma situação de dificuldade de amamentação e aí venha a ser introduzido algum outro tipo de leite artificial, né? Então esse diagnóstico ele deve ser feito na maternidade, nos primeiros dias de vida do bebê, né? De preferência antes da alta hospitalar. A gente entrou com tanta ansiedade aqui no assunto, né? Que é um assunto assim tão interessante. Que a gente não deu bom dia ao nosso amigo Elias Fama, que está aqui também. Estava esperando aqui para dar bom dia a todos vocês. Bom dia, doutora. Bom dia. Prazer recebê-la aqui, falando de um assunto tão importante. Pertinente, né, gente? Porque assim, esse mês de campanha, ele é tão importante. Essa coisa de campanha, ela vem com tanta força, né, doutora? Porque antigamente, assim, as mulheres amamentavam, mas ultimamente, com falta de informação, as pessoas falam muito, tá bom, não tá conseguindo, deixa pra lá. E é tão importante, gente. É uma coisa, assim, que se você tiver informação, né, você consegue passar por isso de uma forma mais leve. Eu queria, antes da gente entrar mesmo no assunto, falar pra vocês que a gente trouxe uma história de uma consultora de amamentação. E a gente tem uns vídeos, né, ela falando um pouquinho de como foi que ela passou por essa fase de amamentação e como foi que ela se tornou consultora. Eu queria que vocês conhecessem a história dela um pouquinho. Oi pessoal, Dani, primeiramente obrigada pelo convite, queria muito estar aí, mas estou aqui em Fortaleza, no Congresso Internacional de Amamentação, justamente aprendendo um pouco mais sobre esse mundo, me atualizando, para ajudar ainda mais as mães, né? E respondendo a primeira pergunta sobre como foi meu processo de amamentação. Infelizmente foi muito, muito, muito difícil, como acontece com muitas mães, né? Justamente por essa falta de informação da forma que deveria chegar, essa falta de apoio profissional, de ensinar tudo, né, que a gente precisa saber. A assistência hoje, ela ainda precisa melhorar muito, né? Por isso que a gente tem uma média brasileira de amamentação muito baixa, né? De 54 dias só. E muitas mães não conseguem amamentar, desistem no processo, né? E eu quase desisti. Eu tive tudo que você imaginar de dificuldade, assim. Peito muito ferido, sangrando, perdi pedaço do bico do meu peito. Eu chorava toda vez que eu amamentava. Era uma dor, assim, que acho que foi a maior que eu já senti. E a gente se preocupa tanto com o parto, né? A gente se preocupa com a amamentação, que é um momento que vai durar muito mais, inclusive, na nossa vida. E assim fui eu, né? Só olhei pro parto e esqueci completamente da amamentação. Até que depois, quase um mês de vida, eu sofrendo durante um mês, encontrei uma consultora de amamentação que salvou a minha vida, assim. E a partir dali eu vi tudo que eu estava fazendo de errado. Aprendi que a amamentação é técnica, não puramente instinto, como a gente acreditava, né, que era. E a partir daí as coisas deram certo. Mas muita coisa aconteceu e acabou impactando. Para reverter foi bem mais difícil. Mas conseguimos. Foram 3 anos e 4 meses de aleitamento. Gente, 3 anos e 4 meses de amamentação, né? Que coisa boa. E a importância, né, da profissão hoje de consultora de amamentação para estar instruindo essas mulheres e até para estar observando também e encaminhando para a odontopediatra, né? Exatamente, extremamente importante, né, essa profissão. Justamente a gente não pode perder esse momento, né, esse momento inicial, né. Então a mãe ela não pode passar por esse momento e desistir, né? Assim, precisa realmente de um apoio, né? Precisa de um cuidado para que ela continue, né? Para que ela insista mais um pouquinho, às vezes no começo dá um pouquinho mais de trabalho, mas com apoio, né? Com assistência, consegue levar de uma forma mais leve, né? Que fique de uma forma agradável, né? De uma forma mais tranquila. Mari, quando é que uma mãe ela deve ficar atenta, né? Que talvez precise levar o bebê ali ao odontopediatra para avaliar essa questão da língua presa? Na verdade, o diagnóstico da língua, né, ele precisa ser realizado assim que o bebê nasce. Né? Então, teoricamente, não precisaria ter nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de sintoma para que a criança, o bebê, tivesse esse diagnóstico, né, se tem a língua presa ou não. Então, é bem importante, né, que a gente observa na imagem, né,
que nessa figura a gente vê um bebê que está com a linguinha presa, então a gente vê que a inserção do frênulo da língua, que é essa preguinha que fica embaixo da língua, né, ela está inserida numa posição muito mais anteriorizada, pertinho do ápice da língua, da pontinha da língua. Então a gente vê que às vezes essa língua ela forma inclusive um formatozinho que a gente chama de coração. E essa alteração nessa posição desse frênulo lingual, que a gente chama essa preguinha, vai causar justamente a dificuldade na mobilidade da língua, né? E aí vai causar uma dificuldade no vedamento, né? Do vedamento do anterior, posterior, que eu já falei, né? Enfim. Então, em alguns casos, né, é necessário realmente realizar a cirurgia para que seja feita a liberação dessa língua. Né? Mas assim, o diagnóstico ele tem que ser feito ainda na maternidade. Né, de preferência na maternidade. Mas existem alguns sinais, alguns sintomas, né, que a mãe pode, né, inclusive, observar que está tendo alguma dificuldade, né, por exemplo, dor, fissura mamilar, né, também dificuldade na pega do bebê, então ele cansa muito, ele fica muito ofegante ao mamar, ele estala muito quando está mamando, ele fica com soluços frequentes, então são alguns sinais que a mãe pode observar que não está dentro da normalidade, né? Não é o que a gente espera de uma amamentação que está sendo bem eficaz. Todas as crianças que têm a língua presa, elas vão ter a dificuldade na amamentação, porque a gente vê tantas crianças maiores que quando começa a falar é que a mãe nota uma diferença e aí descobre que a língua é presa, né? Então essa criança, ela teve dificuldade na amamentação? Não, Dani, essa pergunta sua é muito importante, até porque, assim, é o que a gente vê, a recomendação do Ministério da Saúde atual é justamente essa. Não são todos os casos de língua presa que vão para cirurgia, que vão ser encaminhados para cirurgia. Nem todos os casos vão ser encaminhados e precisa ser realizada a frenotomia, que é a cirurgia para soltar a língua. Né? Então a gente precisa observar os casos que têm língua presa e dificuldade na amamentação, a gente encaminha para a cirurgia e faz a cirurgia, tá? Mas existem bebês que vão passar por esse momento de amamentação e não vai ter nenhum tipo de dificuldade, apesar de ter a língua presa, porque há uma adaptação, entendeu? Não é que o frênulo ele vai alongar, o frênulo ele não alonga, ele não estica, mas ele se adapta, entendeu? Então a gente vai acompanhando por fases. A primeira fase é a amamentação, depois vem a introdução alimentar, depois vem a fala. E aí a gente vai, agora precisa ter um acompanhamento, tá certo? A gente vai para um intervalo rapidinho, doutora Mariana, mas eu quero tirar mais dúvidas aqui sobre esse assunto e você ficar com a gente. Estamos de volta com o Cuide Mais de Você. Hoje a gente está recebendo a doutora Mariana Andrade, ela que é odontopediatra, e está aqui com a gente conversando um pouquinho sobre a relação da odontopediatria com o aleitamento materno, né, doutora? Isso, Dani. É um trabalho bem bacana e a gente está falando muito sobre os casos de bebês com língua presa, né? A gente estava conversando aqui, falando um pouquinho sobre a cirurgia. Eu tenho curiosidade para saber como é, doutora, essa cirurgia para o bebezinho, né, para poder fazer o cortezinho. Certo, Dani. Vamos lá. A cirurgia ela é chamada de frenotomia, né? E a cirurgia ela é baseada, né? A gente faz um cortezinho na região desse frênulo alterado, né? Que é essa pregazinha de tecido que fica abaixo da língua, justamente para poder liberar esse movimento da língua. Então ela pode ser feita tanto com bisturi e tesoura ou com laser também cirúrgico, certo? É uma cirurgia que é rápida, né? A gente faz com anestesia infiltrativa, precisa colocar um pouquinho de anestésico para poder garantir que aquele bebê não vai sentir nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de incômodo. Mas é uma cirurgia rápida, em que o bebê já sai mamando, na verdade a gente dá alta, a gente faz a liberação dele da sala, né? Depois que ele voltar a mamar, né? Então, é uma cirurgia relativamente tranquila. Coisa boa, né? Pelo menos para as mães ficarem tranquilas. Dani, puxando esse gancho, né, que a gente está falando aí de bebê, de odontopediatria, tem uma coisa muito importante que muita gente não conhece, que é o pré-natal odontológico, né, Mari? Exatamente. O pré-natal odontológico é de extrema importância. Porque durante a gestação, na fase da gestação, é a fase em que a mulher ela se encontra muito receptiva a informações.
né? Então, é aquela fase que a gente consegue dar, e ela está mais tranquila porque o bebê ainda está na barriga, né? A gente sabe, a gente que é mãe sabe, depois que o bebê nasce, né, a rotina muda muito, a rotina de casa, a rotina da mulher, né, enfim, muda bastante. Então, aquela fase que o bebê ainda está na barriga é uma fase mais tranquila para a mulher receber as informações, né, assimilar as informações e aí termina colocando mais em prática. Depois, quando vai mais para frente, né? Então, nessa fase, a gente fornece as informações, tanto em relação à amamentação, né? A gente fornece informações sobre a possibilidade de uma língua presa, porque aí a mãe, ela já fica, né, mais atenta dessa possibilidade, né? A gente fornece informações sobre os cuidados, a gente dá informações sobre os cuidados de higiene bucal também, né? E também sobre a não utilização dos bicos artificiais, que também é de extrema importância para prevenir também o desmame precoce. Muito importante. Eu queria também saber, doutora, sobre o teste da linguinha, né? Assim que o bebê sai, é super importante também realizar, né? Assim que ele nasce. Isso, assim que ele nasce, né? Como a gente vem conversando, é interessante que esse teste ele seja realizado ainda na maternidade, né? Nos primeiros dias de vida. Caso não seja realizado na maternidade, é interessante procurar um profissional que realize, né? E aí eu considero, né, que, na verdade, qualquer profissional de saúde que seja capacitado, treinado e familiarizado com o instrumento pode fazer o teste da linguinha, certo? Mas, considerando a familiaridade e a habilidade com a região bucal, né, a gente tem que os profissionais que eu considero que estão mais aptos a realizar esse teste, né, enfim, seriam o odontopediatra, né, os fonoaudiólogos e também os pediatras, né, sobretudo os neonatologistas, que estão em contato, né, assim que o bebê nasce com o bebê para poder fazer esse teste. É um teste simples, né, é um teste rápido, indolor, ele não é invasivo, né, então é um teste que é muito simples, muito fácil de ser executado, né, desde que o profissional realmente tenha, né, esteja capacitado, esteja familiarizado. Muito importante, Dani, dando continuidade a toda essa nossa conversa, né, a consultora Rayali tem outra informação importante para dar para a gente. Vamos ver o vídeo lá. As dicas de amamentação, eu diria, estude na gravidez sobre a amamentação. Não deixe para estudar quando seu bebê nascer, porque vai ser muito mais difícil. Quando a gente se prepara antes, a gente já aprende a amamentar da forma certa desde a primeira vez que o bebê vai mamar. Isso já evita quase 100% dos problemas que acontecem na amamentação. Seriam evitados se tivessem sido estudados antes. A amamentação é técnica, tá? Isso é uma grande lição. Não é natural quanto a gente acha que é só colocar o bebê no peito. Então, é uma técnica que você vai aprender e que você vai ensinar para o seu bebê, porque o bebê só nasce sabendo sugar. Isso é instintivo, mas nascer sabendo mamar, tudo da forma certa, é você que ensina e que ele vai ser condicionado através desse ensinamento, tá? Então, se prepare antes. Entenda que não é só instintivo, que a amamentação é técnica. E procure uma consultora para chamar de sua, para você aprender tudo e saber com quem contar e já mandar uma mensagem assim que qualquer coisa acontecer para ela te ajudar. Pode ser eu, pode ser qualquer outra consultora de amamentação, mas tenha uma sua. Seria o maior conselho que eu poderia dar se eu voltasse no tempo e eu pudesse me encontrar há 5 anos atrás. Eu teria dito isso para mim mesma. Dica super importante, né? De amamentação da Rayali. Inclusive, Flama, você tem um dado importante também, né? Que reforça ainda mais essa grande importância de insistir nesse processo. Isso, eu tenho um dado importante e depois eu já vou trazer uma dúvida para a doutora responder. Crianças que são amamentadas, elas reduzem em média 25% da probabilidade de se tornarem crianças obesas. Ela falou logo no início, né, da questão da obesidade, a prevenção da obesidade. E juntando esse dado com o dado que a Rayali trouxe no primeiro vídeo, que ela fala sobre uma média de tempo de amamentação. E aí, isso é a vida real. Mas existe um tempo ideal, doutora, para que a mãe
amamente seu filho, para que exista essa prevenção, que ele entre nessa estatística de redução de probabilidade de se tornar uma criança obesa? Existe esse tempo ideal? Sim, né? Atualmente é o que a gente considera, na verdade, quando eu falo a gente, a OMS, né? Enfim, o Ministério da Saúde, a Unicef também, né? A gente considera que a criança ela deve ser amamentada de forma exclusiva durante os primeiros 6 meses de vida, né? E de forma complementar até os 2 anos ou mais. Então, assim, a gente considera atualmente isso como o ideal. É super importante, gente. E assim, você vê que com a história de Rayali, a gente consegue enxergar que quando a gente aproveita a gestação para ocupar a mente e estudar, né? Estudar todo o processo de amamentação, da importância do acompanhamento odontológico assim que o bebezinho nasce, para se informar mesmo, acaba que quando nasce você já tem todas as informações que você precisa, né? Eu acho que o gancho desse agosto dourado é isso, é você aproveitar a gestação, porque depois que nasce, como a gente estava comentando, né? Não tem mais tempo de se informar. Aí você já está ali no pega para capar em casa e vai ter que aprender no dia a dia ali. Mas quando você se informa, busca informação, busca profissionais, né, doutora? É super importante. Exatamente. Dani, uma dúvida também que a gente eu já escutei algumas vezes no consultório, é de algumas mães perguntando se o leite, né, a partir do momento que a criança começa a nascer os primeiros dentinhos, se esse leite materno causa cárie. Muito importante. Exatamente, né? Essa é uma pergunta bem frequente nos consultórios, né? Inclusive a gente tem recebido mães bem preocupadas, porque justamente a recomendação é que ela amamente 2 anos ou mais, né? E a criança com 2 anos, ela já tem bastante dentes, né? Então a preocupação vem junto, né? Com esse aleitamento, né? Essa continuidade do aleitamento. E uma coisa que eu acho bem interessante é que se a gente for colocar no site de busca, se a gente coloca lá, leite materno causa cárie, a gente vai observar que tem lá a informação que causa cárie, né? Então a gente vê que, assim, é uma informação realmente que não tem evidência científica nenhuma, mas que está ali, né? E assim, minha gente, não causa cárie. Leite materno não causa cárie. Leite materno só traz coisa boa, só traz coisa positiva. Inclusive, ele é um fator de proteção contra a cárie dentária. A gente vê a composição do leite materno, né, fora as imunoglobulinas que tem presente, né, e as imunoglobulinas, elas são importantes na prevenção de infecção bacteriana, né. Fora as imunoglobulinas, a gente ainda tem outros fatores, né? A gente tem a presença de minerais como cálcio, como fósforo, a gente tem proteínas como a caseína, que são bem importantes no processo de remineralização do dente. Ou seja, ele não perde minerais, ele ganha minerais, entendeu? Além de que o leite materno ele tem um pH que a gente considera ideal. Então, é um pH que realmente faz com que não haja uma desmineralização, não haja perda de minerais, certo? Então, leite materno, pode amamentar. Manhã, tarde, noite, madrugada, leite materno não vai causar cárie. Muito cuidado com as pesquisas, né, Breno? Muito cuidado com o Dr. Google. Tem que ter muito cuidado. Informação importante, né, Dani? E eu acho que agora, assim, pra gente finalizar, Dani, eu acho que tem uma coisa que ela, puxando um pouquinho desse gancho já para dentro do consultório, né? Doutora, a partir de quantos anos, né, a mãe deve começar a higienizar, a escovar os dentinhos da criança, do bebê? Certo. A partir do nascimento do primeiro dente. Então, apareceu o primeiro dente na boca do bebê, né, a gente já recomenda que faça a higienização, né, que faça a escovação, inclusive com creme dental com flúor e escova de dente apropriada, tá certo? Para o tamanho da cavidade, né, para o tamanho do dente do bebê. Antes do nascimento dos dentes, não há essa necessidade. Também é uma situação que a gente gosta bastante de frisar, né? Não há essa necessidade. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, que nos bebês que foram realizados essa higienização antes do nascimento dos dentes, né, teve uma maior probabilidade de desenvolver infecções fúngicas. Porque a gente não sabe como é que vai ser colocado, vai ser introduzido um instrumento ou uma toalhinha, a gente não sabe se vai estar limpa, a gente não sabe como é que vai estar, então termina causando infecção por fungo. Então, antes do nascimento dos dentes, a erupção dos dentes, não precisa higienizar a cavidade dos bebês, tá certo? A partir do primeiro dente já higieniza e da forma mais ou menos convencional, né? Assim, com a escova de dente apropriada e o creme dental com flúor.
Gente, excelente. Anota. Gravidinhas que estão assistindo, anota, porque as informações divergem muito. Internet fala que é para limpar, que é para colocar paninho. E como a doutora falou, estudos estão comprovando que pode levar mais bactérias ali para a boquinha do bebê, tá? Então anota essa informação. Obrigada, doutora Mariana, por ter vindo. Que é isso. Novamente foi um prazer. Brenoco, final de semana abençoado. Flama, Amém. final de semana abençoado. Para todos nós. Para todos nós. Obrigado, Dani. Obrigado, Flama. Obrigado, doutora. Para vocês que estão em casa, a gente também deseja, né, um final de semana abençoado. A gente se encontra sábado que vem com mais informação para vocês. Um grande beijo. Fica com Deus, tá? TV Nova em todo lugar.